Olá, estamos de volta com o Papeando com Carlão aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você toda a quarta-feira às 11h30 da noite, com reapresentação aos sábados também às 11h30. E hoje eu estou batendo um papo aqui muito tranquilo, estou me sentindo muito à vontade, muito confortável, do lado do meu querido Rodrigo Alemão. Ele é vereador na cidade de Cubatão, santista, né, velho? Santista. E o nosso time, hein? Nosso time passou por um momento difícil, mas acho que já começou a mostrar a reação. Não é? É isso aí. E tenho certeza que foi um momento de aprendizado. E tudo na vida é importante você ter também esses momentos difíceis, porque, sem dúvida nenhuma, são experiências que ficam guardadas e te projetam para o futuro. A gente estava falando isso hoje, tomando um café. Às vezes a gente fala, se eu voltasse atrás eu faria tudo da mesma forma. Mas às vezes, né, Rodrigo, a gente daria mais ouvido, daria mais importância. É sempre bom a gente estar se remodelando. Perfeito. Não fazer tudo igual. E você é um cara que você escuta muito, né? Eu aprendi dentro de casa que nós temos que respeitar, ouvir as pessoas. E a vida é um grande aprendizado. É verdade. E sem dúvida nenhuma, eu falo por mim mesmo, né? Iniciei o mandato em 2017, apesar de ter tido uma experiência ao lado do meu pai, como assessor direto dele durante o período, depois mais ali de forma informal, mas sempre ao lado, e apresentando, né? E fazendo que a parte técnica que o vereador podia fazer, até pela minha formação também técnica como advogado. E quando eu assumi a presidência da Câmara em 2017, se estivesse hoje reassumindo, seria um pouco diferente em algumas questões, justamente por esse aprendizado que a vida vai lhe dando. Exatamente. E é um aprendizado que também te deixa com mais condições de enfrentar os problemas futuros com mais certeza, com mais firmeza naquilo que você pensa. Então, sem dúvida nenhuma, se estivesse recomeçando hoje, em algumas questões, certamente teriam outros caminhos, outras decisões, né? Mas sempre foi imbuído da boa-fé em querer fazer o melhor, em sempre me dedicar e aprender. Aprender, não tenho problema nenhum de que se eu não souber alguma coisa, de ir ali perguntar das pessoas que têm conhecimento para sempre melhorar, evoluir. A vida é uma grande evolução e eu penso dessa forma. Eu também acho. E eu acho que a gente, estando assim, é aquele papo, né? Junte-se aos bons que não custa nada, né? Então, quer dizer, a gente tem um caminho ali, você tem uma vida, você tem uma história, você tem o alemão que você usou do seu pai, mas o Rodrigo, que eu te falo, o Rodrigo Ramos Soares, tem a sua história também. E isso é muito legal, a gente vê isso. O alemão vai estar no coração de muita gente, tenho certeza disso. Por isso que a gente fala Rodrigo Alemão. Mas o Rodrigo Ramos Soares também vai ter esse espaço. A gente estava falando sobre porto, e uma das teclas que eu bato tanto, a gente tem o maior porto da América Latina, a gente começa a enxergar várias pessoas que vêm de outras regiões do país trabalhar no porto, por que não profissionalizar pessoas que moram na nossa região? Qual é a tua visão de porto e qual é a importância do Porto de Santos para Cubatão? Bom, a Cubatão, sem dúvida nenhuma, tem uma ligação muito próxima do porto devido ao nosso parque industrial. E não é por acaso que o parque industrial foi para Cubatão. Sim. Por quê? Justamente 15, 20 minutos do maior porto da América Latina, 40 minutos, 50 minutos da maior capital econômica do nosso país, que é o município de São Paulo. E lá em Cubatão nós temos, além dessa questão logística, água abundante, ou seja, energia elétrica, etc. E a importância do porto para o município de Cubatão no sentido da geração de emprego, dessa questão dessa conexão e também com a percepção e também acredito que seja uma vertente que o município de Cubatão tem que seguir nesse momento, que temos que encarar a expansão do Porto de Santos, da poligonal do Porto de Santos, ao município de Cubatão. É para onde tem espaço, é para onde vai. Perfeito. Não é verdade? E é nesse sentido, Carlão, que em 2022, o antigo Ministério da Infraestrutura e hoje Ministério de Portos e Aeroportos, expediu a portaria número 66, onde expandiu a poligonal administrativa do Porto de Santos também a Cubatão, numa área de retroporto. Entendi. E desde essa época, eu como vereador, dentro das limitações que nós temos, eu apresentei uma comissão especial de vereadores para inicialmente estar apurando e conhecendo qual que é a intenção da expansão do porto, né, da área retroporto até o município de Cubatão, para que ali tenha-se um desenvolvimento sustentável do município de Cubatão e como de toda a Baixada Santista. E nesse sentido, cheguei até Brasília, conversar na época com o ministro Márcio França, aqui de nossa região. Fomos muito bem recepcionados através de uma comissão especial de vereadores. E ali nós solicitamos informações, né? E eu tenho um entendimento em que é muito importante para o desenvolvimento econômico da cidade essa questão
da expansão do porto ao município de Cubatão também. Sensacional. Tá? E aí entra a questão que o senhor falou, da geração de emprego, da questão da capacitação de nossos jovens, até dos trabalhadores, em que já tem um segmento no qual pode estar saturado, pode estar, nesse sentido, tendo um aperfeiçoamento, uma extensão de cursos, etc. Ou seja, o município de Cubatão tem todo esse potencial. E eu enxerguei isto quando foi expedida essa portaria, e senti dificuldades a nível municipal pela falta de informação no qual se tinha, mas eu me senti na obrigação como parlamentar, como representante nato da população, de trazer essa informação à população e de preparar a cidade para isso. Seja na questão, por exemplo, de legislação, que eu toquei no bloco anterior também, a questão do plano diretor, de uso e ocupação do solo, em que estávamos parados ao tempo, então tem necessidade de adequar também para poder recepcionar uma extensão do retroporto na cidade de Cubatão, e a questão da mão de obra, a questão do impacto de vizinhança, por exemplo, do impacto ambiental, ou seja, para trazer um desenvolvimento equilibrado para o município de Cubatão e, consequentemente, para toda a Baixada Santista. Isso é muito legal, porque a gente consegue enxergar em você um grande estagiário da cidade, desculpa de chamar de estagiário, mas nós somos eternos estagiários. Você já faz estágio lá há quase 20 anos, né? Quer dizer, já vem com seu pai, você está próximo a isso. Você acha que para nós, aqui da nossa região, temos o Geraldo Alckmin como vice, é muito legal ou não? O que você acha? Quando ele saiu do PSDB, me conta. Quando ele saiu, o PSDB ficou meio estranho, mas aí você acha... Eu sou fã do Geraldo Alckmin. Então, assim, eu já ouvi críticas, mas quando a gente está num ano político, vale a pena a gente falar. O que você acha? Somos, Carlão, somos fãs, porque realmente o Geraldo Alckmin ele tem um conhecimento muito grande, técnico e humano também, uma pessoa eu acho que essa parte que pega mais. Humilde, e estive com ele recentemente, há 15 dias atrás, despachando, conversando, assim como nós hoje estamos, e ele demonstrou um conhecimento da Baixada Santista enorme. Profundo conhecedor. Profundo, tá? Falando do que ele trouxe de políticas públicas para o desenvolvimento da região, de obras que realizou quando governador, e ele tocou um pouco na questão da história da carreira dele. Ele foi vereador, foi prefeito, foi deputado, vice-governador, governador, e o que me chamou a atenção, ele falou assim, apesar de toda essa carreira que eu tenho de hoje estar como vice-presidente da República, o que mais me tocou, que as pessoas mais lembram, foi quando eu fui prefeito lá em Pindamonhangaba. É isso mesmo. Porque, de fato, as pessoas vivem nas cidades, são nos municípios em que nós sentimos, por exemplo, a falta ou não da saúde, da segurança pública, etc., né? Até uma discussão mais ampla devido à questão, por exemplo, de repartição tributária que temos no nosso país. Isso mesmo. 70% do que se arrecada vai para a União, 20% Estado, 10% município. E a carga maior são dos municípios. Exatamente. Então é uma discussão bem ampla, né, a nível nacional. Mas ele tocou no assunto de quando foi prefeito da cidade, quando foi vereador. Que hoje o que ele é mais lembrado é quando ele foi lá tomar um cafezinho na casa de uma senhora, de um senhor, porque trouxe ali, recebeu a demanda, ouviu, como você falou, da importância de ouvir, e pôde, através das ferramentas em que um prefeito tem, resolver o problema daquela família, daquela pessoa, daquela cidade, né? Então, por isso que eu tenho esse sonho e entendo a carreira política, pública, como de suma importância para o desenvolvimento da sociedade. E é esse caminho que iniciou com meu pai, que eu dou sequência hoje, em que mais do que nunca eu tenho essa responsabilidade, porque, como eu disse também, meu pai faleceu há pouco tempo, então sigo esse caminho, com plena consciência e sabedor, em que são os municípios que transformam nosso país. A transformação é de baixo para cima, na minha opinião, respeitando a questão contrária. Não é de cima para baixo. E você mora em Cubatão. Em primeiro lugar, você mora em Cubatão, para depois você morar no estado de São Paulo, para depois você morar no Brasil. Perfeito. Mas você mora no município de Cubatão. Exatamente. Sobre o doutor Geraldo Alckmin, você sabe que ele é médico, e ele é professor universitário de uma entidade aqui em Santos. E todo ano tem um grande evento. E coincidiu do ano passado nós irmos palestrar no mesmo dia. Eu tive a felicidade de ficar umas 2 horas numa antessala, eu e ele conversando. E ele é um profundo conhecedor da nossa região, sim. Sobre a parte ambiental, eu queria bater nessa tecla de novo, mas você acha que não tem muito a ver o controle de poluição com uma supervisão constante da população também? Sim. Como o senhor disse no início, Cubatão, naquele momento, foi até conhecida como a cidade mais poluída do mundo, né? E também depois como a cidade símbolo de recuperação ambiental. Exatamente. E aconteceu isso justamente no momento que o ex-governador Franco Mottoro, ele criou a CETESB,
porque aí se iniciou, de fato, o controle disso tudo, e é um cenário hoje absolutamente diferente do que se tinha lá atrás. E nesse sentido, as indústrias têm uma responsabilidade muito grande, legislações também foram criadas, né, trazendo responsabilidades, critérios, etc. E esse cenário que vivemos na cidade de Cubatão, hoje, é comparável, por exemplo, ao nível de poluição, município até menor de São Paulo, etc. Uhum. Ou seja, controlado, né? Mas sem dúvida, é uma constante na questão do acompanhamento disso tudo, na questão de saber que nós temos todo esse potencial ambiental na cidade e que as indústrias têm que incentivar, têm que ajudar, até no sentido de uma compensação em tudo aquilo que o município já passou, né? Então, a questão do controle ambiental é uma política pública que deve ser permanente, em especial no município de Cubatão, porque, de fato, as indústrias trazem um passivo também. Não temos como negar isso. Mas hoje, esse passivo ele é controlado, está equilibrado e não é o fator que possa prejudicar o município de Cubatão na questão ambiental, desenvolvimento de turismo ambiental, por exemplo. Olha, a gente sabe que a sua esposa ela é professora lá. Nós temos 15 mil alunos matriculados no ensino fundamental, 5 mil alunos no ensino médio, nós temos na cidade 900 docentes no ensino médio, temos 41 estabelecimentos de ensino médio. Eu só te peço para você olhar com carinho muito mais essa parte da educação. A gente sabe que você é um cara que você está antenado o tempo inteiro, e principalmente na parte da saúde, onde a gente tem somente 63% das casas que tem o esgoto, 37% não tem. Isso tem que ser, isso é saúde pública, isso tem que ser feito sim, e dar mais atenção aos 28 estabelecimentos do SUS e ter programas destinados para nichos direcionados, casa da mulher, casa do idoso, casa da gestante. Eu vou te falar, eu torço por você. Eu não posso ir mais além daquilo que eu estou falando, porque o meu sonho é que você consiga realizar todas aquelas suas ideias e todo esse estágio que você fez esses anos todos, colocar tudo isso em prática. Eu te desejo muita luz, te desejo muita proteção divina. Eu sei que o alemão está de olho em você e a dona Iracema também. Com certeza. Então eu torço por você. O que você precisar, conte conosco, porque você é um cara que realmente você é um cara diferenciado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, muito legal. Todas as palavras, amém, que tudo que o senhor colocou, que eu entendo de suma importância para o desenvolvimento e nos dá a segurança de enfrentar toda essa missão, que é a questão de ter princípios, de ter um Deus vivo ao seu lado, graças a Deus, né? É isso mesmo. Dos ensinamentos familiares que nós tivemos, que nós levamos para onde nós estivemos, que são irrenunciáveis, nada fica acima disso, né? E eu gostaria muito, né, de um curto prazo aí, estar de fato assumindo a cidade de Cubatão, porque eu fiz um diagnóstico da cidade, de minha vida, onde dentro do mandato do vereador, né, no legislativo, eu tenho apresentado as propostas, apresentado os problemas também, as soluções dos problemas, e o que eu sempre falo, governar é priorizar, e a saúde é a prioridade número 0, que eu falo, está à frente de tudo. E o que eu enxergo também, um tripé de desenvolvimento de uma nação, de uma sociedade, a educação, a cultura e o esporte. São prioridades que Cubatão já tivemos ali potenciais enormes a serem desenvolvidos e que, infelizmente, ao longo do tempo a gente percebeu que foi regredindo. E estas serão as prioridades do nosso futuro governo, sem dúvida nenhuma, e me sinto com muita humildade e pé no chão, absolutamente preparado se tivesse que assumir a cidade agora. Porque eu me preparei a vida toda para isso. Muito obrigado, João. Olha, obrigado a você. Gente, tem os envolvidos e tem os comprometidos. Tem os interessados e tem os interessantes. Não preciso falar mais nada. Um grande beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.